E estamos aqui também com o técnico da Deagro, Marcos, que está aqui também, vai contribuir aqui como já experiente na área, trazendo aí mais detalhes sobre a agronomia, o que ele já vem construindo aí depois de estar ingressado na Deagro, os projetos e também poder contribuir com a empresa Júnior, né, Com Marcos? certeza, com certeza. Bom, me apresentando aqui, né, o pessoal aqui, eu sou o Marcos Felipe, sou engenheiro agrônomo da Deagro, e é uma satisfação aqui estar conversando com a Amanda e com o professor Edivar aqui, que é um grande amigo que eu fiz aí na época da minha graduação. Professor, conta pra gente aí, o Instituto Federal do Tocantins é um instituto que vem crescendo e trazendo aí muitos jovens para o ramo do agronegócio, da, do agro, no geral, de forma geral. E a gente tem aqui no Tocantins, em Palmas, tem Porto Nacional, temos outros municípios aí, mas o Bico do Papagaio tem se destacado muito e a gente vê aí muitos jovens querendo entrar no agro, nesse ramo da agronomia, porque é um mercado que realmente vale a pena. O Tocantins é um estado bem promissor e que desenvolve muitas atividades aí. É uma oportunidade para esses jovens se ingressarem agora. E esse curso ele tem crescido a cada ano. Como é que está isso lá no Bico? Ô, Amanda, isso mesmo. E só fazendo aí uma melhoria na apresentação, eu fui coordenador do curso de agronomia por 2 anos, né? E depois recebi o desafio de ser orientador, coordenador da empresa Júnior, que é a Engeagro Júnior, lá do campus Araguatins. E, inclusive, para fortalecer, motivar e consolidar essa questão do agro no Tocantins, você falou muito bem a questão da agronomia, né? Nós temos hoje diversos cursos de agronomia em diversas instituições. Inclusive, no Instituto, nós temos, se não me engano, 5 campos. Nós temos Dianópolis, Pedro Afonso, Lagoa da Confusão, Palmas e Araguatins e Colinas. Eu acho que são 6 cursos de engenharia agronômica, devido tanto à importância do agro no estado e à importância de a gente formar profissionais competentes, qualificados para assumir esse mundo do trabalho aí relacionado ao agro, né? Bacana, muito bom ver o estado crescer cada vez mais e estimular os jovens a entrar nesse segmento do agro. E a agronomia é um curso bem promissor aí para todos. É o que os jovens que gostam do campo sempre escolhem, né? Ainda é o maior curso. Verdade. Inclusive, a criação da empresa Júnior, o Marcos, na época, era até estudante nosso lá de graduação. Nós tínhamos um projeto chamado Engenharia Eventos, que a gente já trabalhava com eventos, e nós vimos a necessidade de formar melhor além da sala de aula, que é isso que os projetos de extensão, de pesquisa, eles fazem, né? E nós vimos na empresa Júnior, na criação, implementação e condução dela, uma grande oportunidade para os estudantes treinarem de forma bem profissional já o mundo que eles viam vivenciar do trabalho pós sair de lá. E aí teve esse projeto de criação, hoje está bem consolidada. Nós temos, inclusive, federada mesmo, junto à Tocantins Júnior, nós temos 2 empresas júnior do Instituto na área de agropecuária e de agronomia. Nós temos a Engeagro Júnior, lá de Araguatins, e nós temos a Agro Júnior aqui de Palmas, do Campus Palmas. Temos outras empresas júnior, mas ainda estão cumprindo alguns critérios para chegar para de federação, né? Funcionar melhor. E de que forma que a empresa Júnior vem atuando com os projetos voltados para esses alunos? Os alunos eles só podem ingressar na empresa Júnior quando já estão num certo período do curso? Como que funciona isso? Na verdade, eles podem ingressar desde o primeiro ou segundo semestre, período do curso, né? Inclusive, a atual presidente que não pôde estar aqui conosco, a Maria Luísa a Malu, ela é no momento do terceiro período e ela ingressou na empresa Júnior no segundo período e já foi assumindo o desafio de presidir a empresa Júnior, né? E acaba que o estudante, quanto antes dele ingressando, melhor ele será treinado. E tem alguns critérios de seleção, de acordo com a afinidade em que ele vai compor a finalidade de projeto. Dentro da empresa Júnior mesmo, nós temos algumas diretorias. Esses estudantes, quando eles entram, são selecionados, são designados para algumas dessas diretorias para compor e depois designados para os projetos de acordo com a demanda. A nossa principal carta de serviço hoje, da Engeagro Júnior, do campus Araguatins, é a parte de assistência técnica, consultoria rural, a parte de topografia, georreferenciamento e a parte de análise de solo, interpretação e recomendação. Os principais serviços nossos hoje. Bacana. A gente vai falar ainda sobre isso um pouquinho mais, mas vou abordar aqui o nosso amigo que
está aqui com a gente, é da Deagro também, Engenharia, Projetos. Marcos, você chegou a participar da empresa Júnior também, no seu período de faculdade? Bom, na verdade, lá no IFTO de Araguatins, onde eu me formei, existia essa ideia, esse anseio aí da existência dessa empresa júnior. Na pandemia, como o estudo, o ensino em si ficou um pouco debilitado, né, professor? Como a gente bem Uhum. sabe, nós decidimos reagir a isso por meio dos projetos, por meio das ideias que nós tínhamos, e nós criamos o Engeagro Eventos, que era para promover webinar, palestras e eventos online na época, porque estávamos em quarentena. Esse esse projeto ele acabou crescendo. Nós tivemos uma boa experiência gerencial, né? Muita gente que não tinha esse contato pessoal com as pessoas, depois foram desenvolvendo, né? Isso é bom que isso vai desenvolvendo o profissional, né? Para conversar com o produtor, um possível cliente, até mesmo uma entrevista de emprego, porque os ingressantes nós fazemos entrevistas, né? Um processo seletivo. E aí foi daí que foi surgindo essa ideia de reagir, né? E aprimorar o ensino. Como já havia, como já havia essa ideia da empresa Júnior há alguns anos lá, nós do Engeagro Eventos decidimos iniciar novamente esse projeto da empresa Júnior, que acaba que é um trâmite um pouco burocrático, né? Muita Sim, coisinha, dentro do instituto. alguns detalhes, essa questão política também, né? Uhum, sim. Polêmico esse negócio de política. Mas eu não cheguei a atuar na empresa Júnior, mas eu Participou da sou, criação. exatamente, sou um dos fundadores da empresa Júnior. E graças a Bacana. Deus tem crescido lá bastante, o pessoal os novos têm se interessado porque é muito bom. Porque é como Sim. a gente fala, né, que a faculdade ela ensina muita coisa, mas o mercado ele é cruel, né? A gente aprende muita coisa mesmo, mais Aí é que vem o coisa desafio, é né? É a hora verdade, do é a hora do desafio e desafio. de crescer realmente. Exatamente, porque E entender que você saiu da isso faculdade. mesmo, porque é difícil entrar no mercado de trabalho, é difícil permanecer no mercado de trabalho, Mais do que né? entrar. É verdade, porque é muita coisa, a questão da cobrança. Então, dentro da faculdade, muitas vezes a gente não está acostumado com esse impacto, né, que temos no mercado de trabalho. Então, eu acho que a empresa Júnior é essencial para o pessoal mesmo aprender, errar, né? Quem participa de empresa Júnior é ideal mesmo você errar mesmo, você É a hora faz, de errar, né? exatamente, exatamente. Esse, ontem nós tivemos um encontro com os egressos do IFTO de Araguatins e foi o que muitos falaram, né? Que é a hora de errar. Às vezes a empresa júnior é ideal não cobrar nada, né? Não cobra nada Sim, mesmo porque não sabe nada, sim, né? sim. Porque não sabe nada, não sabe fazer o processo, não sabe fazer o trabalho. Mas isso é muito importante, errar e aprender para quando chegar no mercado de trabalho já tá calibrado ali, já tá experiente. Bacana, muito bom, Marcos. Ver que você já tem aí uma experiência, né, que consegue contribuir com os novos egressos aí do mercado de trabalho, no ramo da agricultura, da pecuária, como engenheiro agrônomo, como profissional. E você falou aí sobre a questão de dar essa facilidade ao acesso ao mercado, né? Porque de certa forma, é um estágio que ele está passando ali. Verdade. E esse período de estágio é onde ele vai quebrando as barreiras, onde ele vai quebrando o medo de falar com o cliente, e ali ele vai aprendendo realmente a se posicionar como profissional. E além disso, professor, além desse posicionamento que o aluno adquire ao passar pela empresa Júnior, o que mais que a empresa Júnior pode proporcionar a esse aluno, como um futuro profissional da agronomia? Quando a gente fala de empresa júnior, a gente fala de movimento júnior, né? Que é um movimento estudantil mesmo de treinamento ali da vida profissional de forma antecipada antes de chegar ao mundo do trabalho. Inclusive tem um pouco de trabalho social, digamos, porque, por exemplo, tudo que é arrecadado na empresa júnior, eles não podem ter salários, por exemplo, mas eles podem utilizar o dinheiro
ganhado dentro da empresa júnior para melhorar o ambiente da empresa júnior, para melhorar a sua qualificação para treinamentos, para viagens de treinamento, para capacitação. Então, além da sala de aula, só estar dentro do ambiente de empresa júnior, ele pode ir além na qualificação e capacitação, porque a empresa, com seus recursos, pode promover isso a ele. Além do que o governo já injeta através dos seus auxílios, né, através da formação que ele implementa dentro da instituição. Quanto tempo ele pode permanecer fazendo parte Ele da empresa? pode permanecer por tempo indeterminado como membro, né? Agora, como, por exemplo, diretor-presidente. Se for diretor-presidente, vai ficar 1 ano com mandado de mais 1 ano. Mas como membro, ele pode permanecer ali do primeiro e segundo período até formar, né? Como membro Bacana. participante ativo. E quais são os projetos existentes assim na empresa Júnior atualmente? Porque a empresa Júnior existe já há algum tempo Sim, ela, como o Marcos falou, nós tivemos um processo de criação muito burocrático e longo. Nós levamos aí, desde a ideia mesmo, vamos implementar, vamos criar. Foram 2 anos e meio dentro do Instituto, com a questão de papelada, melhora isso, aquilo, porque nós somos também a primeira empresa júnior ligada ao agronegócio na região norte do estado, de Isso. Araguaína para cima, né? E somos a primeira federada. Então nós levamos um tempo muito grande para chegar no status de empresa júnior. E nós chegamos mesmo no status de empresa júnior em meados do ano passado, que a gente já podia prestar serviço e tudo. E o principal serviço que pode estar atrelado ao projeto, de forma direta ou indireta, né? Questão Sim. de análise de solo, amostragem, análise e interpretação. Aí também o projeto que está inicial, nós temos um projeto de produção de silagem, que já está ali, nós estamos definindo área, planejando a parte de implementação, de plantio. E esses projetos eles têm custo para o cliente? Tem custo. No momento, o projeto de silagem, a gente está precisando de fazer mesmo como empresa para vender a silagem. E a questão da interpretação e análise, ele tem custo, só que custo bem abaixo no mercado. É coisa de 50%, 60% do valor que uma empresa já, sei lá, uma empresa já sedimentada cobra. Como o Marcos falou, porque é um momento ali de oportunidade do estudante aprender e aprender com ganho mínimo, digamos, né? Exatamente. Devido a essa parte mais social de formação que está Já atrelada à começa a empresa. sentir ali que ele é um profissional e que ele Sim, pode cobrar pelo inclusive, e serviço. gerenciais, sabe? E aí você abriu uma coisa que eu brinco muito com meus alunos, às vezes, em sala de aula, que é a questão do engenheiro agrônomo saber cobrar, né? Sim. Na verdade, é uma Verdade. das profissões que não sabe muito Isso é cobrar. Não, não é só essa Isso é não. verdade. Jornalista também não sabe. Pois é, então pronto. Mas vamos lá para os médicos. Os médicos sabem cobrar e sabem cobrar bem. Os advogados, eles sabem sim. cobrar melhor do que a É porque gente. eles acham que é vida ou morte, mas nós também é vida ou morte, né? É Sim. importante também, né? E aí a gente costuma brincar que às vezes isso acontece como um engenheiro agrônomo, se você estiver numa confraternização de família ou de amigos, e aí o amigo chega lá e fala, minha laranjeira tá lá no quintal de casa e a folha tá mais escura, né, provavelmente a cochonilha, A algumas tia coisas. manda foto no WhatsApp, dizendo, E minha aí planta morreu. isso aconteceu recentemente com um casal de idosos que são amigos meus, que eles estavam com problema na tangerina, né, aí mandou WhatsApp, falou, relatou, e a gente já vai falando, tenta isso, tenta aquilo, né, se você muitas vezes, como médico, se você faz uma coisa dessa, ele vai pedir para você passar no consultório, ele não vai dar orientação direta, né? Verdade, é Né? bem Então, isso. acontece Isso muito vale isso. para todas as outras As outras profissões que não profissões. são medicina, né? Exatamente. E aí a empresa júnior já pode promover esse tipo de treinamento aos estudantes da informação. Muito bom, muito É, bom. eu queria muito ter participado, né, da empresa Júnior, Da assim, implementação, né? de fato trabalhar nela, né? Porque realmente a gente só mexeu com a parte burocrática, de fazer estatuto e ler estatuto, e Sei. corrigir, e perguntar pro fulano como é Plano que de faz, como é que trabalho. resolve. Porque como o professor falou, era a primeira do norte, Uhum. não era? Primeira Sim. ali. Então parecia que para muita gente era algo novo, né? Não parecia não. Era algo novo. Porque ali era naquele Inclusive nós local. usamos como referência no início da criação, lá em 2022, ainda uma visita com a equipe inicial, em vez de vir a Palmas, por exemplo, que já tinha AgroJúnior, que a gente nem sabia que existia, a gente foi a Imperatriz, ali é muito próximo de Araguatins, né? Sim, Maranhão, na UEMA Sul, que eles têm uma empresa lá há 10, Ecoagra, 12 anos, a Ecoagra Júnior. Quadra juntos. E nós fomos lá e usamos muita coisa na criação, no processo inicial, nós usamos baseado nos documentos da Ecoagra, que é de outro estado, de outra instituição. Quando nós nos demos conta, nós tínhamos que seguir o regulamento do instituto. Nós tivemos que Sim, mudar muita coisa, mas tudo foi muita aprendizagem toda, né? foi. Marcos, e você como um profissional aí da área e conhecedor aí da empresa Júnior, ajudou a criar também, né?
Hoje você tem uma certa bagagem, né? Porque você iniciou, você é jovem, dá Sim, para ver que você é muito jovem, não deve ter Que bom. formado muito há muito tempo, 2 não. anos só. Então, e tá no mercado aí. Qual foi o principal desafio para você entrar no mercado de trabalho e falar, poxa, agora eu sou profissional mesmo, vou ter que entrar de cara, me Seja sincero, que a posicionar. seriedade é muito bom. Você pode falar, porque eu também passei por isso. Sim. Bom, assim, a questão o que eu falo da nossa região lá de Araguatins, onde eu me formei. Lá, o curso é muito bom, o, o, a faculdade lá tem uma estrutura boa, né, professor? Sim, sim. Muito, muito melhor que muitas outras instituições que fornecem esse curso, mas acaba que a região em si, para que a gente adquira essa experiência, um estágio, remunerado ou não, ela não é tão fácil de Ainda é conseguir. limitada, Ela né? ainda é limitada, né? Às vezes são pequenos produtores ali na região e que muitas vezes não vão fornecer esse tipo de estágio, né? Esse tipo de experiência aí. Ou até mesmo de confiança, né? É Sim. exatamente, de confiança, que é algo muito importante, né? Mas a empresa júnior em si, assim, ela ajuda muito a adquirir essa experiência, né? Porque eu, sinceramente, quando cheguei no mercado de trabalho, quando me deparei com o mercado de trabalho, me vi numa situação muito complicada, assim, porque eu tenho conhecimento, né? Eu tenho algum conhecimento do meu curso, da minha área, desenvolvi algumas habilidades a respeito, mas acaba que o curso é muito amplo. O curso é muito amplo Verdade. Você mesmo. não soube ainda se direcionar a uma área que você realmente Na queria? verdade eu soube, só que quando a gente vai entrar no mercado de trabalho, às vezes a gente dá uma Que é Por tudo. oportunidade. atira É, para por todo lado, oportunidade. né? Sim, sim. Que a gente quer alcançar um nível ali, né? Pelo menos pra gente conseguir deslanchar. Mas eu saí entregando currículo aqui em Palmas, vários escritórios, né? E fui já vendo o que cada um fazia. Aí consegui a minha vaga, graças a Deus. E realmente, é como o professor falou, né? Entrar no mercado de trabalho é um pouco complicado, mas permanecer nele também É mais não é difícil. simples, porque é mais, às vezes, muito mais difícil também. Porque a gente Aí precisa requer se. bem responsabilidade, porque você precisa todo dia ser melhor do que o dia anterior, Sim, Exatamente, exatamente. para se Tem que manter. se reinventar e na iniciativa privada mesmo a gente é cobrado, a gente tem as cobranças, né? Sim. Querendo ou não. Então, muitas vezes a gente nem é acostumado com esse tipo de situação, né? De ser cobrado para entregar um certo tipo de serviço. E se você, é o que a gente recomenda, né, para quem está na faculdade. Eu ouvia muito isso na faculdade. eu falava E muito isso pra eles. professor aqui que me acompanhou boa Fala o que parte. você falou ali. Que tinha alguns colegas, alguns membros da empresa junto estavam aqui comigo mais cedo. E ele virou pra É, mim e pediu. O que que você pediu pra falar pra eu eles? pedi pro professor falar que para avisar a galera que o mercado é cruel, que tem que se esforçar. Por um lado, é complicado, porque assim, você precisa ser bom, né? Deu medo nesses meninos, hein? Não, aí eu imediatamente eu falei, fale você aqui, porque é muito melhor quando eles ouvem Quando de alguém que passou É ali Sim, igual conselho de pai e mãe, né? recentemente, Depois porque para eu falo escutar. muito isso pra eles no dia a dia, e aí eu até não falei, leva muito a e sério. fale pra eles que é bem pior do que eu falo. É, E realmente é pior do que eu falo. Agora, você falando aí da empresa privada, uma das coisas que é interessante, que eu poderia deixar vocês mesmos falarem, mas eu vou falar, Hum, como profissional também, sim, é entrar inicialmente em empresa privada, não sim, ir para empresa sim, sim, pública no sim, sim. começo de Inclusive carreira. fazer estágio em empresa privada. sim, é Isso, verdade. Né? isso. Aí eu dando essa dica, né? Eu queria que vocês falassem também, qual a principal dica que você dá para esses jovens, além de falar, eh, tome cuidado com o mercado lá fora, ou fica esperto, que lá é cruel. O que mais que você falaria? Eu vou falar rapidinho e você Não? depois complementa com sua experiência de Sim, sim, recém-ingressado sim. no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Eu, assim, eu aconselharia hoje fazer estágio de férias, usar período de férias para fazer estágio. Geralmente as universidades e os institutos federais, eles têm um período de férias longo no início do ano, justamente para favorecer o estudante, para ele procurar experiência
e fazer isso em empresas privadas, porque a porta é mais larga. Larga no sentido de quantidade, não de, né? Porque às vezes ela é estreita, porque Aham. estreita para bons Isso profissionais. é verdade. E o Sim. estágio é o primeiro passo, né? Se você rodar aqui na feira, você consultar algumas empresas, a maioria dos funcionários dessa empresa hoje eles foram estagiários dela, que é um processo de seleção e formação excepcional, né? Verdade. Falaria isso. Bom. Bom, eu, da minha parte, apoio muito o que o professor falou, essa realidade mesmo de precisar mesmo fazer esse estágio, e estágios diferentes, né? Porque como, Diferentes exatamente, áreas, né? diferentes áreas, porque como o curso é muito amplo, né? Então, é interessante a gente colher, né, diversos tipos de conhecimento a respeito do curso enquanto só em uma área. Eu mesmo estagiei em fazenda, plantando soja e milho, né? Então, ali foi uma experiência que direto eu conto aí, Guarda né? pra vida, Guardo né? pra vida toda. Sim. Acordava 4 horas da manhã, 4:30 da manhã eu já tava de almoço de café tomado, e 5 horas da manhã tava no campo plantando, e gostava demais, né? Era muito esforço ali. A gente até conta, né, que a, a comida, né, graças a Deus tinha, graças a Deus. Mas assim, ó, eram situações bem divergentes, né? Minha mãe perguntava, e Marcos, como é que tá aí? Minha mãe sempre muito preocupada comigo. Tá passando Eu fome falava, não, eu né, falava, meu não, eu filho? falava, mãe, aqui Às tá. vezes é bom passar um pouquinho. Tá ótimo. Eu falava, mãe, aqui tá bom demais, bom demais. Aí minha mãe perguntava, não, e como é que é o alojamento? Eu, bom demais, bom demais. Não era assim. A gente É isso passava mesmo. uns apertos, né? Mas é como o professor falou, buscar ter essa experiência, a experiência hoje no mercado de trabalho é muito importante mesmo, o conhecimento. O seu currículo, somente a formação Não não abre vale. portas, né? Não mesmo. O meu currículo mesmo era muito curto, né? Então, o que que eu fazia? Eu buscava ser entrevistado. Eu buscava ser entrevistado pelo meu possível futuro chefe, né? Uhum. Então eu chegava nas empresas, entregava meu currículo, tentava, não, o gerente tá aí, o dono tá aí. Porque o meu currículo, sinceramente, ele não era muito grande. Mas eu sentia que na conversa eu podia conquistar alguma coisa, alguma oportunidade. E deu certo, né? Graças a Deus. Bacana. Mas hoje o mercado tem se falado muito de pouca mão de obra no mercado hoje em diversas áreas, porque acho que tem, tem se tem sido cultivada uma cultura de pessoas que não trabalham, não gostam de trabalhar, às vezes não Sim, querem fazer o básico, né? sim. Então, hoje, se você se esforçar, ter um perfil trabalhador e se dispor a aprender, mas aprender de verdade, buscar o conhecimento e aprender aquilo que você precisa fazer, as coisas dão certo. Eu mesmo não tinha pensado em trabalhar com licenciamento ambiental, né? Eu não pensava, rapaz, vou fazer licenciamento ambiental, Mas mas eu aprender de gostava. tudo um pouco é importante, né? Isso é verdade. Então, acho que se dispor sempre a estar aprendendo, evoluindo, buscando algo, buscando conhecimento mesmo, para se aprimorar, acho que acho que esse é o caminho mesmo. Sim, sim. Meninos, muito bom. Eu acho que os jovens, os estudantes que estão aí nos ouvindo agora, eu acredito que muita gente está ouvindo a gente agora, porque a transmissão está sendo feita também pela rádio. Ah, que E legal. a Agrotins recebe aí alunos, recebe técnicos já experientes e aqueles que estão iniciando aí no mercado de trabalho. É importante ouvir ter relatos como o de vocês aqui, do professor que vem diretamente aí do Instituto Federal e também falando da empresa Júnior, que é uma porta que abre aí para esses novos profissionais e de um profissional que já entrou aqui com experiência de sofrer, de passar fome, de falar para a mamãe que tá tudo bem. E é isso aí mesmo. A gente tem que passar por esse processo, porque se não passarmos por esse processo, a gente não cresce. Isso é E são verdade. esses momentos aí que a gente guarda para a vida Sim. toda como aprendizado. E eu parabenizo vocês aí pelo excelente trabalho. Quer deixar mais alguma mensagem aí, professor? Amanda, eu queria só agradecer, né, a Deagro, a vocês pelo espaço, né, pela oportunidade. E que bom, eu falei até que bom saber que está pela rádio, a gente está pela rádio para toda a Agrotins. É isso?
Até no bico tá Muito chegando. bom. Que Quiser bom mandar um abraço aí pro não, que bico. bom que ela falou isso só agora. Fica mais à vontade. Mas eu queria mandar assim, aproveitar e mandar um abraço aí para todos os estudantes de agronomia, de agropecuária que estão na feira, né? Aos colegas do Instituto Federal, ao IFTO que tem oportunizado de norte a sul do estado. Nós temos mais de 9 campos no estado hoje. Somos uma das principais instituições de ensino e pesquisa e tecnologia do estado. Inclusive, nosso estande tem apresentado isso, muitos trabalhos. E para o estudante que vai ingressar ou aqueles que já estão recém-ingressados, que eles desenvolvam uma coisa que eu vi aqui na AgroTeams em 2022, eram 3 pessoas na mesa redonda do encontro de ciências agrárias do Instituto, e tinha 3 representantes de multinacionais do agro e perguntaram para um deles qual o perfil um estudante perguntou, né? Qual o perfil que tem que ter para entrar numa empresa dessas? E ele foi muito direto e eu já ouvi isso em outros lugares e é o que se estabelece no dia a dia de formação. Ter perfil trabalhador, que isso tá raro, tá ficando raro, em vez de, né? E aí eu Sim, complemento isso com o que eu falo em sala de aula também, que pro profissional bom, quando ele é bom no que ele faz, e ser bom não é ele saber tudo, é ele se desempenhar, ele se superar para dar o ser resultado, proativo ser também. proativo para resolver. Isso que são profissionais bons, ter perfil trabalhador, quando ele é E querer demitido, aprender, né? isso, quando ele é demitido, ele perde uma oportunidade ali, vai ter empresas esperando ele, Com né? Quando certeza. o profissional não é bom, não é proativo, não quer, ele vai estar na fila daqueles que as empresas só vão contratar em último lugar e olha lá se É contratar. verdade, Então, acho que isso é muito verdade. importante a gente reforçar isso enquanto instituição formadora, que é o Instituto Federal, né? Enquanto empresa privada, que é o caso da Deagro, enquanto você, como jornalista, que tem quer queira ou que não, tem um poder de informação e de formação de opinião, né? De pessoas no dia a dia da comunicação. Eu acho que é isso que a gente tem que levar, né? Obrigada, professor. De Muito nada. bom mesmo. Muito boa contribuição aí com todos. Obrigada, Que Marcos, pela agradeço. participação de vocês aqui. E eu acredito que todos que estão nos ouvindo receberam aí com muita gratidão a vocês. A gente finaliza aqui o nosso podcast. Em outros momentos a gente convida você, professor, também, para contar mais um pouco da história aí dos Sim. alunos lá da região. Ok. Muito obrigada a você que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui na AgroTeams 2025, o podcast no stand da Deagro Projetos Engenharia, da 153 Imóveis e do Grupo De Freire Fazendas e Agronegócio. Visita o nosso stand, a gente está aqui até o final da feira, recebendo mais episódios aqui do podcast com muito assunto que seja de seu interesse, com certeza, porque aqui a gente fala de tudo um pouco e o agro não para. O agro está aqui todo dia. Obrigada pela sua audiência e até daqui a pouco. Tchau, tchau.